seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Agenda Cheia. Esse é um programa que ajuda massoterapeutas com conhecimento em shiatsu a encherem a sua agenda. Sou Cíntia Manabe, sou massoterapeuta especialista em shiatsu há mais de 27 anos e o meu objetivo é ajudar você, massoterapeuta com conhecimento em shiatsu, a encher a sua agenda. E o tema dessa live de hoje é sobre tipos de resultados que enchem a sua agenda, né? Os tipos de resultado nos ajuda a encher a agenda mais rápido. Se caso você tiver alguma dúvida, quiser participar comigo aqui ao vivo, é só solicitar que eu aceito aqui. Fiquem muito à vontade. E se você tem dificuldade, né, em tratar problemas emocionais dos seus pacientes, ou quem nunca, né? Eu, pelo menos, já por muitas vezes tive aquele sentimento de ai meu Deus, não sou boa o suficiente, não estou entregando esse resultado que eu desejava para o meu paciente, né? Então isso por muito tempo gerou muita frustração, né? Então nessa live de hoje eu vou te falar sobre resultados que enchem a sua agenda mais rápido e vou te passar algumas dicas também. Se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou vendo aqui, vou te passando mais dicas, mais orientações, coisas que fui aprendendo durante a minha carreira. Tô aqui para compartilhar com você, tô aqui para te ajudar, para que você tenha uma agenda cheia muito mais rápido, né? Porque hoje em dia é possível, a gente tem muita coisa a nosso favor para que a nossa agenda encha mais rápido, né? Então, vamos deixar esse sentimento de não sou boa o suficiente, né? Cada vez mais agregar os nossos conhecimentos. Estou aqui para compartilhar aquilo que eu consegui de resultado dentro da minha trajetória, dentro da massoterapia, com a especialização dentro do shiatsu. Então, fiquem muito à vontade de deixar o seu comentário, de colocar o seu ponto de vista também, né? A gente sempre tem vários pontos de vista diferentes. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu queria iniciar como um primeiro tópico em relação aos resultados, sobre um assunto que para mim é muito importante, que é sobre o toque mecânico, né? Então, se você trabalha com toque mecânico, você precisa saber. Eu vou te explicar o que é um toque terapêutico, o que é um toque mecânico dentro da minha percepção, dentro da minha trajetória, e vou te dar dicas também para que você largue, né, o toque mecânico, caso você tenha um toque mecânico, e trabalhe com o toque terapêutico, porque o toque terapêutico ele vai te dar muito mais resultados do que o toque mecânico, né? E o toque mecânico ele vai acabar diminuindo muito mais o resultado dentro da sua terapêutica, né? Então, uma coisa que é muito importante para que você tenha resultados dentro da sua terapêutica, para que você consiga encher a sua agenda mais rápido, para que você tenha vários pacientes, é muito importante então você trabalhar com o toque terapêutico. E dentro desse toque terapêutico, uma maneira de você avaliar se você, quando vai fazer uma avaliação sobre a sua massagem, você percebe que sua massagem ela é igual à maior parte dos terapeutas, né, dos seus colegas de profissão. É muito importante que, para que você se torne um profissional diferenciado, você foque no toque terapêutico. O toque terapêutico não é somente um toque direcionado para o resultado. É claro que o resultado é o mais importante dentro de um atendimento, mas o toque terapêutico ele tem que ser aquele toque onde você sinta o paciente, onde mesmo que ele não te fale nada, vamos supor, se você chega um paciente, você não, né? Se chega um paciente para você e aí você
vai fazer uma massagem nele. O toque terapêutico te permite sentir o seu paciente, permite fazer uma leitura do seu paciente, permite você até mesmo fazer um diagnóstico do seu paciente. Você consegue dados através do corpo do paciente que vai potencializando a sua certeza se o diagnóstico que você está tendo do seu paciente, se esse diagnóstico ele está correto ou não. O toque terapêutico ele nos ajuda a ter a certeza, a direcionar a certeza do diagnóstico para que a gente possa escolher a melhor terapêutica para aquele dia que o paciente procura por nós, né? Então, eu quero dar algumas orientações, são coisas, algumas orientações simples, mas que durante a minha trajetória eu vi alguns colegas de profissão, né, cometerem, eu diria erro, mas não é que é um erro, mas é um tipo de toque que acaba prejudicando a nós mesmos, massoterapeutas, né? Então, uma coisa que é meio básica, mas que às vezes eu vejo alguns massoterapeutas, é a maneira como utiliza a posição do dedo na aplicação da massagem. Então, queria falar para você que a posição, é claro que cada dedo ele tem uma flexibilidade diferente aqui na ponta do dedão, mas dentro do shiatsu a gente utiliza esse posicionamento. Se a gente dobra aqui assim o dedo, a gente pode acabar utilizando a unha, e isso pode machucar o nosso paciente. E nós, como massoterapeutas, a gente acaba também forçando muito essa articulação do dedo e ela pode inflamar. Tem pessoas que têm essa curvatura, essa flexibilidade, né? Esse movimento na ponta do dedo bastante flexível, né? E é claro, não tem problema nenhum se o seu dedo dobra um pouco mais, um pouco menos. O fato é que em termos de pressão dentro do toque, quando o terapeuta tem um dedo assim como o meu, que o meu dedo ele não dobra muito, né? Se eu apertar aqui com força, eu não consigo fazer com que meu dedo ele flexione aqui na ponta, né? Tem terapeutas que flexiona tanto que forma 90 graus. Então, em termos de intensidade de força, quando o terapeuta tem um dedo que não flexiona muito, a gente precisa de menos força, porque o dedo, quando tem esse tipo de curvatura como o meu, que não curva muito, que não faz o ângulo de 90 graus, acaba sendo uma ponta, né? Então, o dedo ele acaba entrando mais pressão. Agora, quando o dedo ele curva em 90 graus, o massoterapeuta ele tem que exercer mais pressão para que essa pressão do dedão chegue mais profundo no paciente. Então, o massoterapeuta pode acabar tendo, às vezes, alguns problemas de inflamação aqui, né? Mas é muito importante lembrar que quando você vai aplicar o shiatsu, você não utilize força, porque não é a força que a gente utiliza, e sim o peso do nosso corpo. Então, durante a massagem, o nosso corpo, ele tende a dançar, ele faz um balanço, e assim a gente, como massoterapeuta, acaba cansando muito menos, né? E uma outra coisa também é que dentro do shiatsu, a gente pode usar a pressão do dedão, mas também a gente pode usar o cotovelo, né? Então, se você tem pouco músculo, pouca gordura ao redor do seu cotovelo, lembrar que se você pegar com a ponta vai ser mais dolorido, quando você pega com a parte óssea é mais dolorido, então a gente tenta usar a parte onde tem mais músculo, onde tem mais gordura do nosso cotovelo, porque assim fica menos doloroso, um pouco menos incômodo para o nosso paciente, né? A gente também, aqui no Brasil pouco, mas quando eu trabalhei lá no Japão, lá os massoterapeutas utilizavam muito o joelho, né? Porque a massagem, os japoneses gostam de uma massagem com uma pressão muito forte. É uma pressão bem forte que quando eu cheguei aqui no Brasil e que comecei a atuar com o shiatsu aqui no Brasil,
eu tive que me readaptar, né, ao estilo brasileiro, porque a massagem do brasileiro comparado aos japoneses é com pouco menos de pressão. Não que não tenha alguns brasileiros que tenham uma tolerância muito grande em relação a essa pressão, mas lá no Japão a gente utilizava bastante essa parte do joelho também para aplicação do shiatsu, né? E também uma outra parte que eu acho bastante agradável de usar, eu chamo aqui a parte da almofadinha da mão, né? Porque aqui a gente tem mais músculo e ele é mais volumoso, então a gente acaba amortecendo o toque. Mas é fato que dependendo do que a gente quer fazer com o nosso paciente, dependendo do objetivo que a gente tem dentro da nossa terapêutica, até mesmo a parte do nosso corpo, seja o dedão, o cotovelo, o joelho, a almofadinha da mão ou o antebraço, né? Que a gente utiliza no corpo do nosso paciente, dependendo do que a gente quer fazer, é mais fácil ou facilita, na verdade, né? Ou é mais fácil, é um pouco mais difícil, dependendo do local, da parte do seu corpo como massoterapeuta, você escolhe para atuar com o seu paciente. Então, por exemplo, por que a gente usava lá no Japão? Aqui no Brasil eu uso muito pouco o joelho. Quando eu uso o joelho dentro da minha terapêutica, eu utilizo o joelho principalmente na parte da coxa do paciente, quando ele está deitado de barriga para baixo, né? Eu acabo utilizando ali naquela parte da coxa, eu utilizo o joelho para pressionar. Por quê? Porque me cansa menos, eu preciso exercer menos força, eu consigo jogar o peso do meu corpo, né? Mas isso não são todos os pacientes que aguentam e não é sempre que a gente precisa disso, né? Então, dependendo da parte que a gente vai massagear o nosso paciente, dependendo do que do objetivo que a gente quer alcançar em relação à queixa do nosso paciente, a gente opta por diferentes partes do nosso corpo como massoterapeuta para poder atender o nosso paciente. Pessoal, fica muito à vontade, se vocês quiserem participar aqui da live comigo, colocar o ponto de vista de vocês, né? A gente é um grupo de massoterapeutas que tem conhecimentos, que tem experiências, né? E meu objetivo aqui é te ajudar para que você tenha uma agenda cheia, uma agenda que eu falo agenda cheia, mas isso é muito relativo também, né? De terapeuta para terapeuta. Uns consideram uma agenda cheia com 3 pacientes, outros com 4, outros com 5, 6, 7, 8, 9, né? 10 pacientes. Realmente eu percebo que a escolha do número de pacientes que cada massoterapeuta escolhe para trabalhar como uma agenda cheia bem diversifica, né, muito de um terapeuta para o outro, e dependendo do momento de carreira e dependendo do momento que ele tem de retorno de pacientes e de valor de atendimento que se cobra, os terapeutas acabam tendo uma dinâmica diferente de agenda, mas o meu objetivo aqui, independente do número de pacientes que você deseja, é chegar dentro daquele número de pacientes que você deseja atender por dia, né? Independente da referência de cada um, né? Porque eu já atendi 8, 9 pacientes, 10 pacientes por dia. Hoje eu opto por atender 3 pacientes por dia, porque depois que eu fui mãe, tive minha filha, eu queria mais tempo com ela, queria mais qualidade de vida. E aí a minha carreira dentro da minha trajetória acabou me permitindo fazer essa escolha. Então hoje atendo 3 por dia por uma questão de escolha, né? E também hoje em dia acabo não trabalhando todos os dias, porque não morando, eu sou paulista, para quem não me conhece, e eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E realmente nesse momento aqui em Porto Alegre eu optei por não atender nesse momento, e então eu acabo atendendo lá em São Paulo. Então eu acabo atendendo quando eu faço a ponte aérea para fazer os meus atendimentos, né?
E também eu queria falar para você em relação a objetivos terapêuticos em relação ao toque, sobre tonificar e sedar um ponto dentro dos shiatsus, para que a gente tonifique um ponto, né? A gente pressiona e segura, né? Segura a pressão no paciente. Assim a gente está sedando o ponto. E quando a gente utiliza movimentos com menos intervalo de tempo, movimentos mais rápidos, a gente está tonificando o ponto. Mas dentro da minha trajetória, dentro da minha experiência clínica, eu percebi que nem sempre é tão bacana e confortável para o paciente seguir esse padrão. Então, eu hoje em dia, quando eu tenho a intenção e o objetivo de atingir um resultado terapêutico no meu paciente, eu não esqueço de qual tipo de toque que tonifica e qual tipo de toque que ceda aquele ponto, mas eu hoje em dia gosto muito mais de sentir o corpo do meu paciente, trabalhar com um toque que seja mais agradável para ele naquele momento. Por quê? Porque nem sempre, mesmo que seja um paciente semanal, que venha toda semana, nem sempre ele está receptivo para o mesmo toque, né? Dependendo de como o paciente está emocionalmente, dependendo da queixa que ele tem, a gente acaba trabalhando com um toque diferente. Eu vou entrar nessa questão do toque em relação ao emocional, num tópico daqui a pouquinho, então não vou aprofundar agora, mas eu queria deixar falado aqui para você que quando a gente quer sedar um ponto, a gente pressiona o ponto e segura, né? E quando a gente pressiona o ponto e segura, é muito importante também, isso dá uma diferença também em você conseguir fazer o relaxamento mais rápido ou mais demorado no seu paciente, porque às vezes o massoterapeuta, quando pressiona, às vezes ele solta a pressão, ele não mantém a mesma pressão quando ele introduz o toque. Então a gente vai entrando devagarinho e aos poucos vai aprofundando o toque, mas às vezes o massoterapeuta ele perde um pouco a pressão, ele solta e depois ele acaba voltando de novo. Então, às vezes é importante a gente pressionar aquele ponto, só que não perder a pressão. Porque, às vezes, quando você solta o dedo antes da pressão que você está fazendo no ponto, você perde o efeito terapêutico de uma maneira que ele acontece mais rápido, que ele solta a musculatura do nosso paciente mais rápido. Em relação ao emocional do paciente, também é importante lembrar que não é só o toque, sim o movimento que você faz com o toque, a profundidade que você faz com o toque, a maneira como você faz a manobra do toque, tudo isso interfere dentro do resultado da terapêutica e também dependendo da personalidade que o nosso paciente tem ou dependendo do estado emocional que ele está naquele momento, a maneira como a gente aplica aquele toque também vai repercutir com resultados diferentes dentro da nossa terapêutica. Então, uma outra coisa que eu queria falar sobre resultados que a gente dá na nossa terapêutica, que enche a nossa agenda muito mais rápido, é quando a gente dá um resultado rápido. Às vezes, a gente recebe um paciente, principalmente, eu quero te lembrar que tudo que eu falo aqui para você são coisas que eu percebo que meus colegas de profissão, alunos, pessoas que me procuram por uma mentoria, são coisas terapêuticas, né, atitudes terapêuticas que um dia eu também já fiz, né, da maneira como alguns fazem hoje. Então, fica bastante claro para mim entender o sentimento
e as dificuldades que a gente passa como massoterapeuta, porque eu passei por todo esse processo também, né? Eu também tive muitas dificuldades dentro da minha carreira, também já tive agenda vazia, catei milho, fiquei frustrada, não com a profissão, porque realmente o amor pela profissão nunca deixou de existir. Mas teve épocas que o retorno financeiro na minha vida era tão frustrante, que eu acabei acreditando que eu tinha que mudar de profissão porque isso não pagava as minhas contas, né? Então, dentro da minha carreira, eu acredito que muitos, né? Lógico, cada um tem uma trajetória diferente do outro, mas eu já passei por muitas dificuldades e em relação à carreira de massoterapeuta, mas elas foram superadas, né? Então, todas essas coisas que eu falo para vocês, eu percebo que quando eu recebo uma mensagem ou quando alguém vem tirar uma dúvida comigo, eu consigo entender super bem, porque eu já passei em algum momento por aquele momento, seja em relação a uma técnica, seja em relação a um resultado, seja em relação a dificuldades pessoais, né? A gente acaba conversando com os colegas de profissão e eu acabo percebendo que a trajetória é muito parecida, as dificuldades muito parecidas com a que eu passei lá no meu passado, né? Então, é muito importante a gente ter um foco de querer escolher em dar resultados rápidos. E às vezes eu percebo que alguns massoterapeutas, por não terem muitos pacientes, o massoterapeuta tenta segurar aquele paciente por muito tempo com ele. Só que ele atende várias sessões e não entrega um resultado significante para o paciente, né? E isso, qual que é o risco disso? O risco é que se você não entrega um resultado rápido, você corre o risco de perder esse paciente. Às vezes não. Às vezes o paciente nos dá uma chance, né? Às vezes a gente tem a chance de atender novamente aquele paciente, mas às vezes acontece de que a gente acaba não tendo mesmo uma outra chance, porque ele vem buscando, ele tá com um problema, ele tá com uma dor, ele tá com uma dificuldade e a gente não consegue entregar um resultado para ele logo na primeira sessão, ele não volta para a segunda. Tem os que voltam e tem os que não voltam, né? Então, não tenham medo de dar resultados rápidos, é o resultado rápido que vai encher a sua agenda mais rápido. Quanto mais resultado, em termos de melhora mesmo do paciente, e melhor ainda, né? Além do resultado que o paciente veio te procurar, com a queixa que ele veio te procurar, além desse resultado, se você entrega a mais para ele, é onde a gente consegue encantar o nosso paciente. A gente acaba encantando o nosso paciente. E aí, aonde você fideliza o seu paciente e você permanece com o nosso paciente, né? Então, eu não sei se vocês viram, né? De terça-feira sempre tem o meu programa do Programa Fidelizados, que é onde eu entrevisto os meus pacientes e faço perguntas para eles, para que a gente possa colher dados, não só para mim, né? Mas para vocês também, para ver a opinião, o que é que o paciente pensa do lado de lá, do que é importante a gente ter dentro de atendimento, o que é que o paciente valoriza dentro de um atendimento para que a gente consiga fidelizá-lo, né? E toda semana eu entrevisto um paciente e dentro das perguntas que eu fiz para eles, eu percebi que muitos relataram a palavra mágica, né? Ai, porque o seu toque é mágico, ou você é como... eu tava com uma dor e aí foi como uma mágica, você tirou a dor numa sessão. E aí eu percebi que os pacientes, eles associam o termo mágico quando a gente dá um resultado rápido. Então, tenha consciência que quanto mais resultado você dá e quanto mais rápido vai encher a sua agenda. Dentro da minha trajetória foi assim, porque eu não conseguia dar os mesmos resultados que eu dou hoje aos meus pacientes até determinado tempo
da minha vida dentro da minha trajetória, né? E aí foi através de estudo, formações, conhecimentos que eu fui adquirindo, e aí depois eu fui lapidando, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, talvez um pouco perfeccionista em excesso, então eu aprendi uma técnica, e quando eu aprendia uma técnica, eu sempre tentava aprimorar aquela técnica para que ela ficasse melhor, mais simples, mais fácil, mais segura de eu aplicar no meu paciente, e buscava uma forma onde fosse mais agradável. Então vocês também, dentro da terapêutica que você aplica, né, não importa qual técnica seja, sempre tenham em mente de vocês aplicarem aquela técnica, mas buscando uma maneira de aprimorar aquela técnica que você usa também, porque isso vai te permitindo entregar um resultado muito melhor, como também, além do resultado, a gente começa a encontrar formas e maneiras de atuar dentro das terapêuticas, onde a gente se cansa infinitamente mais, assim, a maneira como usa aquela técnica, em que situações que usa, acaba quando você busca pelo aprimoramento, e tem coisas que você vai descobrir sozinho, né? Teve coisas que eu acabei descobrindo sozinha dentro de sala. Uma vez, me lembro que eu fui fazer um curso e o agulhamento daquela técnica era muito dolorido, né? Daí eu pensava, ai, meus pacientes não vão querer, né, que eu aplique essa técnica. Gente, eu ficava me agulhando, porque eu fiquei inconformada que era tão dolorido, então eu fiquei me agulhando para tentar achar um jeito de agulhar que doesse menos, e eu acabei encontrando o jeito que dói menos também, né? Então não é só em relação à agulha, né? Por exemplo, em relação quando a gente utiliza uma ventosa, né? A gente aprende aquilo em curso, mas quando você vai para dentro de sala, começa a observar o que aquela técnica proporcionou de benefício, qual foi a maneira como você aplicou aquela técnica que deu um benefício maior, se ela respondeu, se você aplicou de um jeito X ou de um jeito assado em relação àquele paciente, se te trouxe mais resultado, menos resultado, se isso foi mais rápido ou mais devagar, né? A atuação da técnica no corpo do paciente, fiquem atentos, né? Porque é assim que a gente vai aprimorando e a gente vai melhorando o nosso atendimento. Então, esse programa que eu falei para você sobre o programa Fidelizados, onde os pacientes colocam o ponto de vista deles, como que eles pensam, do que é importante se ter um atendimento e tudo, eles me relataram muito sobre esse negócio de usam termos mágicos, né? Falar parece uma bruxa, ou tipo, ai, foi mágico. É isso, porque está relacionado ao resultado rápido, né? E quando a gente dá o nosso resultado mais rápido, a gente acaba entrando naquela bola de neve, né? Naquela bola de neve de crescentes. Por quê? Porque o paciente, ele acaba te indicando para outra pessoa. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma aluna e ela disse assim para mim, nossa, Cíntia, não tem como. A cada paciente que me procurou, quando eu consegui dar esse resultado que você tanto fala, na mesma semana, vem 2, 3 pacientes novos para mim por semana. Então foquem o objetivo de vocês quererem dar resultados, né? Resultados que impactam. Eu vou falar de resultados impactantes, vou dar exemplos aqui para você também. Então, em relação a esse assunto de resultados, né? O que significa para mim um resultado quando eu falo, a gente tem que dar resultados impactantes e transformadores para o nosso paciente. Quando, por exemplo, um paciente vem para mim com uma dor nas costas, daí ok, aí eu pego e dou o resultado na dor nas costas dele, né? Só que, além da dor nas costas, eu detectei alguma outra coisa nesse paciente que está deficiente. Então, nisso, acabo entregando para ele um tratamento onde melhora o ânimo dele, melhora a disposição, né? Em termos de físico, né? Onde ele fala, nossa, Cíntia, agora eu tô acordando sem sono, eu tenho mais disposição, eu tenho mais energia para poder trabalhar, para fazer as coisas no meu dia a dia, né? E também, uma coisa muito importante em relação à disposição, ânimo,
fisicamente falando, é muito importante também em relação a esse aumento de energia. Quando a gente fala de emocional de paciente, dentro da medicina chinesa, é muito importante a gente ter a energia do meridiano do rim muito bem fortalecida, porque quando o paciente tem uma deficiência da energia do rim, o paciente ele tem uma alteração emocional. O paciente ele começa a ter desânimo, mas desânimo não somente físico, ele tem um desânimo emocional. Então a pessoa fala assim, geralmente são relatos assim: ai, Cíntia, eu adoro praticar atividade física, mas sabe quando você tá com aquela preguiça, que você tem vontade de ficar no sofá, você não tem vontade de ir para fazer atividade física, mas não tô entendendo porque eu gosto tanto de fazer, mas não tô tendo vontade de fazer, né? E isso acaba alterando também, às vezes, por muitas vezes, né? Quando o paciente está nesse quadro, ele começa a relatar desânimo no trabalho, né? Fala, ai, Cíntia, eu gosto tanto do que eu faço, eu gosto tanto do que eu faço no meu trabalho, eu gosto do meu trabalho, mas agora parece que eu não tô gostando de trabalhar com isso, tô desanimado, não tô, parece que eu não tô contente com aquilo que eu tô fazendo. Então, quando eu falo de um resultado impactante e transformador, é isso, né? Além da gente ajudar a resolver o problema, né? Solucionar o problema da dor nas costas, por exemplo, a gente também entregar o ânimo de volta para o nosso paciente, uma energia maior, uma força de vontade para fazer as coisas, né? Por isso que nem sempre a causa emocional, o problema emocional do paciente é emocional. Às vezes a fragilidade de um problema físico pode gerar uma mudança de comportamento no emocional do nosso paciente. Por exemplo, também acabei de me lembrar de uma paciente numa crise de ansiedade bastante grande. É uma paciente que naturalmente já é ansiosa por natureza, mas ela estava com sintomas físicos de chegar a ir num pronto-socorro achando que estava tendo um infarto, né? Por quê? Porque estava sentindo desconforto físico. E quando ela veio me procurar, eu fiz uma anamnese, eu fiz um diagnóstico dela e eu falei para ela, eu falei, o seu problema, eu falei, eu sei pela sua personalidade, pelas suas dificuldades, que você tem uma tendência à ansiedade. Eu falei, mas dessa vez você não está em desequilíbrio por uma questão emocional. Eu falei, você está muito ansiosa, tendo sintomas físicos da ansiedade, porque você está com uma fraqueza física, e essa fraqueza física está alterando o seu emocional, né? Então, é importante a gente ter esse olhar também, né? Meu paciente está tendo dor porque ele está com desequilíbrio emocional, esse emocional ele está sendo desequilibrado porque ele tem um problema realmente emocional ou porque uma fragilidade física está desequilibrando o emocional dele, né? Não sei se tá dando para mim entender. Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá? Tô aqui para compartilhar com vocês, dividir com vocês, para discutir junto com vocês, né? Então é isso, a gente tem que ficar atento a isso. E também uma coisa que eu considero importante nessa questão de a gente dar o resultado para o paciente, é claro que nem em todos os casos, existem casos crônicos super graves e aí a gente tem uma certa limitação no resultado que a gente vai dar. Mas é importante a gente saber conduzir esse atendimento para que o paciente confie no nosso trabalho e que a gente gere credibilidade dentro do nosso trabalho. Mas, vamos supor, um paciente ele vem com uma dor física e dentro dessa dor física a gente acaba vendo que essa dor física vem por uma questão física. Essa questão física pode estar relacionado, por exemplo, com uma questão da biomecânica do corpo ou por um trauma, né? Porque foi carregar um vaso, foi carregar uma TV em casa, mas também ele já tinha uma dor que
que existia com uma certa frequência na vida dele, e aí esse fato de ter feito um movimento inadequado, com uma carga de peso inadequada, acabou travando o paciente, por exemplo, uma dor na lombar. Mas essa dor na lombar, do que ele travou pela maneira como ele usou o corpo dentro de uma força muscular que ele tinha, isso daí a gente consegue resolver numa sessão. Mas ele pode ter aquela dor lombar também de fundo, que já vem com ele de algum tempo, que aparece essa dor de vez em quando, e essa dor tem um fundo emocional, né? E além desse fundo emocional, existe também um desequilíbrio energético, por exemplo. Então aí a gente vê que o paciente foi acometido pelo físico, pelo energético e pelo emocional. E aí nós, como massoterapeutas, é muito importante que a gente atue em todos os campos dele dentro da mesma sessão. Por quê? Porque isso vai fazer com que o resultado, sim, seja nesse nível que impacta e que o paciente ele tem o sentimento de que você ajuda a transformar a vida dele. Por quê? Porque essa fragilidade que ele tem impede ele de outras coisas que são importantes na vida dele, né? Então é muito importante que, além de termos o olhar para o todo do paciente, a gente também consiga entregar resultados dentro do todo desse paciente, porque assim o resultado ele passa a ser mais impactante e transformador para a vida do nosso paciente, né? Então, quando a gente tem um paciente e o problema dele está no emocional e a gente não consegue atuar dentro do emocional, fica mais difícil a gente encantar o nosso paciente, porque quando a gente encanta, a gente fideliza e além de fidelizar, a gente permanece com essa fidelização, né? Porque às vezes a entrega de um resultado na minha opinião, assim, a gente como massoterapeuta, o paciente está vindo, está pagando para nós, para passar com a nossa terapêutica. Então, essa entrega de resultado é nossa profissão, né? Isso é nosso dever com o nosso paciente. Mas, para que a gente fidelize de uma maneira que ele permaneça com você, para que você vire uma referência para ele, para que ele te reconheça profissionalmente, você precisa dar um resultado mais amplo como um todo também para ele, né? Então, muito importante isso. E uma coisa que eu queria te falar também é em relação a esse tipo de toque, quando o paciente ele tem um problema emocional, então o toque ele vai ser muito importante, a maneira como você toca e a maneira como você manipula e faz a sua terapêutica, você consegue tratar um paciente também. Tem uma aluna minha que ela foi atender um paciente e o paciente estava com uma dor nas costas há 3 meses. E ela falou assim para mim: Cíntia, mas eu fiquei 1h30 fazendo shiatsu nele e as costas dele não soltava, a musculatura não relaxava. E ela é uma excelente terapeuta dentro do shiatsu, né? Conheço a massagem dela, é uma massagem que eu, como paciente, pago para passar com ela, porque vale a pena. E aí ela falou: Cíntia, mas não consegui soltar as costas dele. Mas por quê? Porque a dor nas costas dele também tinha um fundo de causa emocional, devido ao momento que esse paciente estava vivendo no trabalho, então muito estressado, muito irritado. E isso somado com a personalidade dele, né? Porque a gente também tem que mapear o nosso paciente, não um julgamento, mas sim uma leitura do corpo do nosso paciente, né? Quando a gente faz uma leitura do corpo do nosso paciente, a gente também consegue saber um pouco da personalidade desse paciente.
E aí eu perguntei para ela, né, mas como foi que você aplicou a sua terapêutica? Quais foram as técnicas que você utilizou dentro da sua terapêutica? Então ela falou que tinha feito shiatsu, que ela tinha feito ventosa, que ela tinha aplicado aurículo, que ela tinha aplicado manobra da quiropraxia. E aí ela falou, ai Cíntia, e bem na hora que eu fui aplicar a manobra da quiropraxia, ele ficou muito irritado e ele disse que a dor dele tinha piorado, né? Então, olha só, um paciente que já está irritado, já está nervoso, já está estressado, dentro daquela manobra foi usado um movimento mais brusco, né, da quiropraxia, e aquilo irritou aquele paciente. Então, é importante a gente também saber associar a personalidade do paciente junto com o estado emocional daquele dia que ele te procurou, mais a queixa do paciente e a gente fazer a escolha da manobra correta também, né? Então, esse paciente como personalidade, uma personalidade de um paciente que tem uma postura mais, assim, que eu costumo dizer que é uma postura mais general, né? Pessoas com opiniões mais fortes, que defendem os ideais, né? Que tem a parte super positiva. Geralmente essas pessoas, elas têm personalidade e têm facilidade em ser líder dentro do trabalho, né? Consegue ocupar cargos mais altos dentro do trabalho porque tem poder de decisão, tem poder de aquele olhar dentro do trabalho dele, então ele consegue ter um olhar maior, então tem características do paciente positivas que aí, às vezes pode gerar consequências negativas em determinados momentos, por exemplo, no momento que ele estava com muita demanda de trabalho, muita pressão no trabalho, associado com a personalidade dele, ele enrijeceu a musculatura numa contratura bastante considerável, e aí fez essa dor e já estava com essa dor há 3 meses, né? Então, com pacientes assim, a gente precisa utilizar manobras onde a gente trabalhe muito as articulações, né? Então, eu pedi para ela fazer movimentos nas articulações dele, movimentos circulares, para poder flexibilizar as articulações, né? Para poder flexibilizar a estrutura dele, e isso acaba interferindo no emocional do paciente também. Quando a gente usa manobras, movimentos e toques adequados, então um paciente muito irritado, a gente não vai fazer um toque para provocar mais dor, mais incômodo para aquele paciente. Ele está querendo acalmar, ele está querendo relaxar, ele tá buscando o lado oposto, né? Quando a gente fala em teoria de Yin e de Yang, então vamos pensar que é o Yang, é onde a gente tem muita energia, e aqui no Yin a gente tem uma coisa de menos, vamos pensar assim, no mais para dentro, né, para o introspectivo. Então ele estava muito lá de fora, muito agitado, muito nervoso, estava com uma energia aqui em excesso. Então a gente precisa trabalhar com toques e com manobras que levem ele para o lado mais Yin, para poder entrar o Yin e o Yang, a energia Yin e a energia Yang dele mais em equilíbrio, né? Então, se a gente acaba entregando somente o resultado da queixa e a gente não entrega mais, a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade de, não que entregar um bom resultado já é muito bom, mas não acaba sendo tão impactante para o paciente, porque ele já está indo lá esperando isso da gente, né? Então é importante que a gente entregue o a mais para ele, né? Então é isso, pessoal, que eu queria falar para você hoje em relação sobre os resultados dentro da terapêutica, né? Que o resultado, quando ele é impactante, mais rápido, quando é transformador para o paciente, isso acaba enchendo a nossa agenda mais rápida. E eu queria também perguntar para vocês se vocês têm alguma pergunta, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode me perguntar.
Pode, se quiser entrar aqui na live junto comigo também, pode solicitar, tá em aberto. Se quiser fazer qualquer tipo de pergunta ou alguma sugestão ou compartilhar alguma vivência sua, estou aqui à disposição. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou esperar aqui mais um pouquinho. Eu tô vendo aqui, Eloana terapeuta, a gente já conversou algumas vezes. Se quiser perguntar alguma coisa, se quiser entrar aqui, fica muito à vontade. Não? Gente, a gente dentro da massoterapia, hoje em dia, né, em relação à questão de divulgação do nosso trabalho, a gente como massoterapeuta, né, muitos de nós, assim como eu, também tinha muita trava, sabe, de aparecer em rede social, de falar, mas é muito importante aos pouquinhos que a gente vá se soltando e divulgando o nosso trabalho. Então, se alguém quiser aproveitar a oportunidade para ir se soltando, para a gente conversar sobre coisas que a gente vive mesmo dentro dos nossos atendimentos, né? Fica à vontade, seja hoje, seja algum outro dia, estou aqui à disposição de vocês. Então é isso, pessoal. Então, eu vou encerrando por aqui por hoje. Agradeço a você que me assistiu até o final. E aí a gente tá hoje, né, véspera de feriado, vamos ter amanhã sexta-feira santa, domingo de Páscoa. Então eu deixo aqui para você, para sua família, uma feliz Páscoa, que essa data possa trazer muita renovação e renascimento para todos vocês, né? E o meu toque de abraço para você.